Olá, na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início aí à nossa unidade 4, que fica na página 20, que tem como título Diferentes Culturas, Diferentes Histórias. Para darmos início aí ao nosso conteúdo, nós temos a nossa sessão Troca de Ideias. O mito apresentado a seguir, ele era narrado entre os integrantes do povo Akan, que habitava a região hoje, atualmente é a Gana, um país africano. Esse mito ele conta a história de Anassim, uma aranha que teria vivido há muito tempo, quando no mundo ainda não havia histórias para serem contadas. Prestem atenção, vamos dar uma lida em um pedacinho deste mito. Anassim, a aranha sábia. O deus do céu, Niame, era o dono de todas as histórias do mundo, mas não havia nenhuma na terra. Anansi queria essas histórias, por isso teceu uma teia até o céu para pedi-las. Niame lhe deu 4 tarefas. Se ele conseguisse capturar Vespa, Piton, Leopardo e Fada e trazê-los até ele, receberia as histórias como recompensa. Anansi levou suas presas a Niame, que se dedicou e, em troca, entregou todas as histórias para Anansi, que as trouxe para o mundo para compartilhá-las. Então, nós acabamos de ler esse mito, muito interessante. Mas vamos relembrar logo o que é mito. Mito vai ser um gênero de narrativa que tem como função explicar o surgimento das coisas. Os mitos, eles são um forte exemplo da tradição oral, pois eles fizeram parte da cultura de muitos povos no decorrer do tempo. Esses mitos, eles eram transmitidos oralmente, ou seja, as pessoas iam contando por meio da fala, de geração para geração. Essas histórias eram contadas há muito tempo, antes mesmo de existirem os livros, jornais, TVs ou computadores. Antigamente, o compartilhamento das histórias acontecia por meio da oralidade, né? As pessoas contando aí para as outras pessoas. Hoje em dia, essa tradição ainda é observável, mas adaptada ao contexto das sociedades contemporâneas, em que as informações elas são disseminadas, na maioria das vezes, por meio das tecnologias. As pessoas pesquisam, leem, né? Então, é uma tradição que já não é mais tão comum. As pessoas antigamente sentavam em rodas e aí contavam as histórias, né? Os avós contavam para os netos, contavam para os seus filhos, iam sendo passando de geração em geração aí através da oralidade. Dessa pequena explicação e dessa lida deste mito, vocês vão responder essas 3 questõezinhas aí com base no conhecimento de vocês e no texto também, tá bom? Leiam com atenção e respondam as 3 questões com relação aí ao textinho que nós lemos. Compartilhando histórias. Você gosta de contar ou ouvir histórias? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir. Também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muitas coisas com eles. Por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, usos de remédios naturais ou até mesmo sobre como que era a vida antigamente. Nós gostamos muito de ouvir essas histórias. No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos eles eram compartilhados em histórias e canções, por exemplo. Você se lembra de algo que aprendeu com os adultos responsáveis por você? Na seção Eu Faço Parte da História, você vai registrar conhecimentos que você aprendeu com pessoas mais velhas por meio da oralidade, ou seja, alguma história que foi contada para você, seja pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios. Pode ser uma história do passado, uma receita culinária que é tradicional na família de vocês, uma forma natural de tratar doenças simples e também outros saberes, tá? Essas histórias vocês vão compartilhar com os colegas no momento da nossa aula online, tá? Então, caprichem aí na escolha da história de vocês. Tradições orais. As sociedades, elas desenvolvem diferentes modos de viver. Criam línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, vestimentas, construções, etc.
Todos esses elementos fazem parte da cultura e todos os povos têm cultura. Guardem essa informação na cabecinha de vocês. A escrita e a oralidade, elas são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados com as novas gerações. E tendo isso em vista, nós estudamos aí a importância da escrita para a conservação da memória e dos saberes para alguns povos. Então, muitas informações que nós temos hoje em relação aos povos antepassados são graças às escritas que eles deixaram para que nós pudéssemos conhecê-los. Agora, nós vamos conhecer algumas sociedades que utilizaram a fala ou o canto para compartilhar suas tradições, seus costumes e seus conhecimentos, entre outros aspectos culturais. Nós vamos conhecer aí os aedos da Grécia Antiga. Há aproximadamente 3.000 anos, lá na Grécia Antiga, existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias. Essas pessoas que narravam essas histórias, que eram especialistas nisso, eram chamadas de aedos e tinham uma habilidade muito especial. Eles guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos e compartilhavam essas histórias com a população por meio de canções. Viajavam frequentemente levando seus saberes de cidade em cidade, alegrando aí festas e jantares. Os aedos eram importantes fontes de informação para os gregos. Por meio dessas pessoas, os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam entre muitos povos antigos. Homero, ele é considerado um aedo da Grécia Antiga. Uma das histórias atribuídas a ele é a Ilíada. Essa narrativa heróica trata de uma guerra que teria acontecido entre as cidades de Troia e Esparta. Para vencê-la, os espartanos fingiram ter desistido e deixaram um presente para os troianos, um enorme cavalo de madeira com alguns guerreiros escondidos nele. Quando os portões da cidade de Troia foram abertos e o presente levado para dentro, os guerreiros espartanos saíram do interior do cavalo e lutaram contra os troianos, vencendo a guerra. Por causa dessa história surgiu a expressão presente de grego, que é usada para dizer que algo que deveria ser bom como presente acaba gerando aí uma surpresa desagradável. Como nós acabamos de ver, no caso dos gregos, a mitologia ela vai se misturar a acontecimentos históricos, como a gente teve como exemplo a Ilíada, que é um poema épico que narra, entre outros acontecimentos, a história da Guerra de Troia, que se acredita ter de fato acontecido, né? Contudo, entre os personagens dessa história, há deuses, heróis e seres mágicos, personagens que não existiam de fato, mas que compunham aí o imaginário grego. Histórias cantadas. Há aproximadamente 1.000 anos, lá na Europa, existiram artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eles eram chamados de trovadores, e muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões de peregrinação. Essa peregrinação eram viagens a lugares que eram considerados sagrados. Em outros momentos, entretinham rainhas e reis cantando e tocando instrumentos musicais, como o alaúde, além também de participar de espetáculos de mágica e de malabarismo. Na maioria das vezes, as histórias cantadas pelos trovadores tinham como tema a vida nos reinos e as aventuras vividas por cavaleiros. Esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação de saberes, histórias e notícias da época. Depois que nós lemos essa pequeno textinho que fala sobre as histórias que eram cantadas para as pessoas, vocês vão responder essas atividades aí, onde vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, ok? Faremos a socialização dos exercícios passados no vídeo aula durante a nossa aula online, ok?